Acho que tem aquele prato lá que eu botei um parame grosso, dá para pôr o vaso lá, pendurar, entendeu? Quando ela for saber, eu vou fazer, sabe? Ele fica pendurado, entendeu? Boa tarde. Boa tarde, salve Maria. Salve Maria, tudo bem? Tudo, e você? Com a Boa graça tarde. de Deus. Boa tarde. Boa tarde, Sueli. Daqui a Oi. pouco eu vou mudar de restaurar. Eu estou sem bateria e eu vou pedir outro ID, porque eu vou entrar pelo notebook. ID. 839. 8. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Sueli? Tudo. Adeus. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bem? Tarde. Muito obrigado. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, irmã. Tudo bem? Salve, Maria. Salve. Salve. Tudo bem? Tudo bom, você? Graças a Deus. Boa tarde, Paulo. Salve Maria. Boa tarde, salve, Maria. Tudo bem, irmã? Tudo. Iniciar a reunião. Opa. Ai, eu não acredito. Eu estou sem bateria. Vai, Frei Tato, você tá bom? Oi, Paulo, tudo bem, meu querido? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu estava tensionando entrar na hora que o provincial me chamasse, mas Mudou Boa tarde, de... Frei Tato. Tudo bem com o senhor? tudo Salve, bem, Maria. graças a Deus. Salve, Maria. Tudo Mudou bom? E de a família, tudo fachada, bem? né? Tá tudo jóia com vocês? Aí, Sueli, tá passando bem da sua vacina? Eu não senti nada, nem a picada. Estava com tanta esperança que eu achei que foi até rápido demais, eu achei que ia demorar, ia lá para o final do ano, que eu nem senti de tão alegre que eu estava. É rápido mesmo. Você já tomou a segunda? Não, Não. dia 13 de junho. Nossa. Ô, Paulo, você já tomou a primeira dose já, Paulo? Já, dia 11 de Não, março. eu sou menor de idade ainda. Escutando uma reunião. Como eu sou maior de idade, já tomei. Eu ainda sou de menor ainda, acredita? É formação do padre do Frei Tato. Eu tomo a segunda dia 19, a semana que vem.
Ah, você São José. Não, na outra semana, né? Ainda, na outra. Na outra. Então, eu completei Peraí, aí. deixa eu só desenrolar isso daqui, a gente vai fazer. Ai, demora. Vamos lá. Como é que faz? Aí a volta. Ô, Anderson, tudo bem, Anderson? Boa Olá, tarde. Sueli, tudo bem? Vamos fazer isso Tudo. daqui. Aí faz assim. Bom te ver. Vamos ver a senhora também, Sueli. Faz quanto Obrigada. tempo, hein? Porque mais de 2 anos, hein? Verdade. Isso que moramos no mesmo estado, na mesma cidade, né? Pois é, Sueli. Tem que fazer um quadrado, Paulo né? eu vejo quase toda semana, né, Paulo? É verdade. Online só. Online. Tem que dobrar? Não, dobra assim. Se não fosse online, a gente não ia se ver tão cedo. Verdade. Verdade. Mas vou tirando isso aí. Estou desde 6 horas na frente desse computador, Sueli. Deus do céu. Começou com reunião 6 horas, até às 8, depois a aula lá do curso da pós. Outra live, e agora essa é a última. Nossa, chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Você participou do meio-dia? Sim, participei meio-dia. Eu não consegui participar do meio-dia. Mas Faz parte. uma boa causa. Isso. Amanhã não vejo computador na frente. Amanhã não quero saber. Bem isso. Fala, Davi. Amanhã ainda eu tenho formação dos leigos ainda. Ah. É bom. É bom. Estou em casa mesmo, sem fazer nada, né? Boa tarde a todos. Participantes 46 mais. Eu não estou aparecendo aqui. O cachorro agora. O cachorro vai entrar também. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nem me liguei. Peraí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estarei sem o áudio, sem o vídeo, por causa da conexão aqui que está péssima hoje, viu? Mas estarei ouvindo vocês. Desligar. Boa tarde a todos e a todas vocês. Boa tarde. É uma alegria muito grande poder contar com a presença e a participação nesse nosso segundo encontro
promovido pelo IEST. O IEST é o Instituto de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus, aqui de São Paulo. E hoje nós temos como um dos nossos freis que irá fazer a reflexão, palestrante da tarde, é o Frei Atanael. A gente agradece muito ao Frei Atanael, lembrando que nós estamos no ano de São José, e esse tema foi escolhido exatamente porque estamos no ano de São José. E aí nós, juntamente com o Frei André e a equipe que é responsável pelo IEST aqui de São Paulo, escolhemos esse tema para a gente trabalhar, porque é um tema que aborda, não é, a figura de São José, que é tão importante, não somente para a ordem, mas para a igreja de uma forma geral. E antes de passar a palavra para o Frei André, eu vou pedir ao Frei Eduardo que passe algumas orientações para o nosso encontro. Frei Eduardo, você está nos ouvindo? Sim, Frei Adeilson. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro deste ano, é isso, né? Se não me engano. Isso. Então, com muita alegria que nós, da província carmelitana de Santo Elias, estamos juntos, enquanto família carmelitana, principalmente para refletir aí um tema muito importante para a nossa ordem, que é a figura de São José. Então, para que tenhamos um encontro muito proveitoso, né, que com certeza o Frei Atanael vai dar uma formação muito boa para a gente, algumas orientações simples. Peço que, por favor, que estiverem com os microfones abertos, que feche o microfone, pois qualquer ruído atrapalha na transmissão. E aí a gente fica vendo, né, a qualidade da nossa transmissão. No mais, qualquer coisa vocês podem usar o chat que está aí disponível, né, na parte inferior da sua tela, para fazer alguma pergunta ou para a gente compartilhar alguma informação para compartilhar no decorrer da formação do Atanael. Então, a todos, salve Maria, sejam muito bem-vindos e aproveitem esse tempo que teremos nessa... O Adilson está assistindo e não está aparecendo eu. Só aparece os que nós selecionamos para a imagem, tá bom? Então, Frei Adailson. Está ótimo, Frei Eduardo, muito obrigado. E agora passo a palavra para o Frei André, que é delegado para as ordens terceiras, fará uma breve apresentação do Frei Atanael e logo em seguida o Frei Atanael dará prosseguimento. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso padre provincial, o Frei Adailson, o Frei Luiz, que eu acredito que também esteja, conselheiro geral, as nossas manjas, aos diversos irmãos dos sodalícios da Ordem Terceira do Carmo, e aqui para não me deter em cada um, eu saúdo na pessoa do Davi, que é o coordenador, e assim estendo também a saudação aos demais confrades que estão presentes, o Frei Eduardo, o Frei aqui Fernando, conselheiro, e tantos outros que não dá para ver aqui na câmera, mas eu sei que estão presentes, né? O tema, quando nós pensamos no tema para falar em São José, logo nos veio à nossa cabeça o nome do Frei Atanael, né? O Frei Atanael, ele fala muito bem, ele fala com amor, ele fala com coração, e o Frei Atanael, ele dispensa qualquer apresentação, ele é muito conhecido de todos nós, na nossa província e fora dela, né, pela sua oralidade, pela sua forma de se colocar e de se expressar. Mas o Frei Atanael, hoje, ele é pároco da paróquia de Santa Teresa, no Itaim Bibi, e não por coincidência, né, no convento de São José, que é o tema hoje da nossa formação. Ele atualmente é secretário do Conselho Provincial e, no passado, o Frei Atanael exerceu a função de formador na nossa província. Inclusive, o Frei Atanael chegou a ser
o meu formador e pregou o retiro para a minha ordenação presbiteral. Ao Juliano e ao William, e o caso estava na ocasião, o Frei Bruno, né? Então, nós três ali participamos desse retiro, pregado pelo Frei Atanael, que muito nos André, seu microfone ficou mudo. André, seu microfone está mudo. Avisa, Frei André, seu microfone está mudo. Perdemos aí, então, o finalzinho da apresentação. Pronto. O microfone fechou aqui, eu acho que a internet aqui não é das melhores, mas... Então, Frei Atanael, nós agradecemos ao Senhor por ter aceitado e partilhar o seu conhecimento e nos enriquecer, né, com um tema tão caro para todos nós carmelitas e para a igreja, que é a figura de São José, justamente nesse ano josefino, onde o Papa o proclamou, né? Então, Frei Atanael, a palavra é sua e possa encher e transbordar a nossa alma com as suas palavras, com o seu amor a São José. Muito obrigada. Ô, André, antes só de passar a palavra aqui para o Frei Atanael, para ele iniciar, mais uma vez registramos a presença do Frei Luiz Massa, que é conselheiro para as Américas, né, e acolhemos a todos os confrades, as irmãs, as monjas que estão presentes, todos os saudalícios, representando aí os nossos saudalícios, assim como todos os amigos e amigas da família carmelitana. Sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria para nós contar com a participação e a presença de vocês, mesmo que seja virtual. Infelizmente, não pode ser ainda presencial, mas é uma alegria, o nosso coração enche-se de alegria em ver ao menos o rosto de cada um e de cada uma de vocês nessa nossa tarde de formação. Aqueles que forem entrando ao longo da nossa palestra também serão muito bem-vindos, bem-vindas, e no final a gente acolhe a todos. Quero também saudar o Paulo Daia, que é o nosso... Eu estou sem som, por quê? Nosso ex-coordenador para a Ordem Terceira do Carmo, nosso jornalista. A gente agradece muito a presença também do nosso querido Paulo Daia e a presença de todos vocês. Vamos iniciar, então, esse nosso encontro pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, no Brasil, que é exatamente esse momento da pandemia, tantas famílias enlutadas, tantos amigos, amigas, paroquianos das diversas paróquias, comunidades que estão sofrendo por conta deste vírus, né? Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Frei Atanael, muito bem-vindo e desde já o nosso muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Frei Adailson. Saúdo na sua pessoa os membros do nosso Conselho Provincial, também Frei Eduardo, que é o ecônomo de nossa província e que hoje faz o papel de coordenador desta transmissão. Saúdo também o Frei André e sua equipe, Frei Christian e o Frei Antônio, equipe que coordenam os trabalhos do Instituto de Espiritualidade Santa Teresa. Saúdo o Frei Luiz Maza, nosso conselheiro-geral para as Américas, e na pessoa do Frei Luiz, saúdo também todo o nosso governo geral. Saúdo cada um dos irmãos e irmãs, membros dos diversos sodalícios da Ordem Terceira do Carmo,
afiliados à nossa província. Saúdo cada um dos irmãos e irmãs, membros da nossa comunidade, povo que ama o Carmelo e que se consagra a Nossa Senhora do Carmo por meio do uso do escapulário. Deus abençoe, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresa e de São José, cada um e cada uma de vocês. Agradeço o convite que me foi feito, espero corresponder às expectativas de cada um. Sei que não vou fazer jus a todas as palavras que Frei André me dirigiu, mas vou fazer o possível, repito, para fazer jus às expectativas de todos vocês. Eu gostaria de começar cantando. Gostaria de começar cantando e vocês escutem. É uma música bastante conhecida, vai abrindo assim o nosso coração para mergulharmos na temática do encontro esta tarde. Brinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para iniciarmos esse nosso encontro, vamos permitir que a palavra de Deus fale em primeiro lugar. Então, eu vou proclamar agora o texto do Evangelho da missa da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Frei Eduardo vai colocar aí na tela o texto do Evangelho para que todos possamos acompanhar. Só um momentinho, Frei Natanael. Pois não. Ficar mais. Está aparecendo aí para vocês, na imagem? Está aparecendo a imagem, não o texto do Evangelho. Um momento. O Frei, o padre aí. Ai, onde que é essa coisa aqui? Pronto, agora vai. Compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ninguém sabe colocar para mim. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o seu marido, era um homem justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. E enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu durante um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu, mas foi pela ação do Espírito Santo. Eis que ela dará à luz um filho, você dará a ele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
A palavra de Deus nos apresenta, então, São José como esposo da Virgem Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que, como o anjo lhe revela em sonhos, o filho foi concebido pelo Espírito Santo, e o apresenta também como aquele que é responsável por dar nome a Jesus, indicando a missão do Filho de Deus sobre esta terra. Jesus é aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. José é, então, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que é responsável por guardar este nome santo, que é o nome de Jesus, até o momento em que o Filho de Deus nasça, e São José possa, então, dar este nome ao Verbo de Deus que se fez carne e que neste mundo recebeu o nome de Jesus. Sendo, então, apresentados a São José pela palavra de Deus, a ideia do nosso encontro nesta tarde é tentar perceber como este santo, de novo, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, guarda da Sagrada Família, guarda do nome santo de Jesus, como este santo se relaciona com a nossa família carmelitana. E para fazermos isso, a proposta é que nós possamos, de uma maneira muito breve, não muito aprofundada, até porque o tempo não nos ajuda neste sentido, mas que nós possamos refletir sobre alguns elementos que foram apresentados na carta que ambos os superiores gerais da Ordem do Carmo e da Ordem Carmelita Descalça, estas ideias, estes elementos que foram apresentados na carta que ambos dirigiram a toda a família carmelitana, isso no final do ano passado, no começo do mês de dezembro do ano passado. O superior geral da Ordem do Carmo, Frei Michael O'Neill, e o superior, o prepósito geral do Carmelo Descalço, Frei Savério, escreveram, então, uma carta conjunta da Ordem do Carmo e da Ordem Carmelita Descalça, e esta carta tem justamente como título o patrocínio de São José no Carmelo. Eu recomendo muito vivamente que cada uma de vocês possa depois ler a carta na íntegra. O Frei Eduardo vai deixar aí no chat o link para que vocês possam acessar o texto da carta no site da Ordem do Carmo. Tanto esse link será colocado agora, como no final dessa exposição, e eu tenho certeza que, assim como fez a mim, fará também um bem muito grande a vocês ler esta carta, meditar sobre esta carta, que apresenta São José, de fato, como patrono da Ordem do Carmo, e resgata, não é, elementos assim que para muitos são desconhecidos. Eu devo confessar, para mim, muitos dos elementos apresentados na carta eram desconhecidos até a leitura. Então, assim, é um documento muito enriquecedor e que, sem dúvida nenhuma, incentiva o nosso relacionamento com São José e faz perceber São José como um verdadeiro carmelita, podemos dizer assim. Ao lado de Nossa Senhora, do profeta Elias, do profeta Eliseu, São José pode, com toda justiça, ser também colocado como um dos elementos inspiradores da vivência do nosso carisma carmelitano. Sem mais delongas, vamos então dar início às nossas reflexões, não é? Então, eu apresentei a carta dos superiores gerais da Ordem do Carmo e da Ordem do Carmelo Descalço como fio condutor das nossas reflexões. Os dois superiores gerais, desde um primeiro momento, afirmam que este tempo da pandemia é um tempo todo especial para que o Carmelo se volte à figura de São José.
né? O tempo da pandemia é um tempo que nos coloca naturalmente, ou até mesmo obrigatoriamente, neste recolhimento, que para o carmelita deveria ser natural, né? Mas se muitas vezes, né, este recolhimento não é feito pela naturalidade das coisas, ele será feito pela obrigatoriedade dos tempos, não é o que está acontecendo com muita gente, não é? E quem diz que aprender alguma habilidade nova é fácil, né? Muitas vezes nós devemos nos submeter à disciplina para que estas habilidades, né, que começam como obrigação, depois vão se tornando hábitos e se tornam verdadeiro prazer, né? A pandemia tem nos ensinado isso e tem nos ensinado este recolhimento, que, repito, deve ser natural na vida de todo carmelita. Então, de novo, os superiores gerais, na carta, afirmam que este é um tempo privilegiado para nos voltarmos ao recolhimento e para redescobrirmos a figura de São José. Além disso, como nós sabemos, por iniciativa do Papa Francisco, a Igreja vive neste ano o 60º, ou seja, os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal. Para tanto, o Papa Francisco instituiu o chamado Ano de São José, e este também é um motivo para que nós, os carmelitas, redescobramos neste ano de São José, como bem lembrou, né, o Frei André na apresentação, neste ano de São José, nós somos chamados a redescobrir a figura de São José como patrono, como padroeiro, como protetor da Ordem do Carmo. Aqui eu abro um parênteses e gostaria de me deter um pouco na etimologia, né, na origem, pelo menos destas duas palavras, não é? Padroeiro e patrocínio. Ambas estas palavras têm origem na palavra pater, em latim. Esse que é o radical que dá origem a estas duas palavras. E a palavra pater, como nós sabemos, significa pai. São José, então, como padroeiro, exerce o seu patrocínio na Ordem do Carmo. Desde um primeiro momento, então, a figura de São José é apresentada como a figura de um pai. E isso jamais pode ser esquecido. São José foi dado por Deus como pai adotivo a nosso Senhor Jesus Cristo. É bom fazer esta ressalva, porque muitas vezes nós corremos o risco de acentuarmos, não que isso seja ruim, mas acentuamos de tal maneira a pureza virginal de São José, que corremos o risco de fazer dele um homem totalmente estéril, quase que um anjo. A pureza virginal de São José é exercida também na paternidade. E São José é modelo de pai para Jesus, justamente porque soube imitar, ao lado da Virgem Maria, modelo de toda a virgindade cristã, São José soube viver esta virgindade, mas percebam, por mais que isso possa parecer num primeiro momento contraditório, mas do ponto de vista da graça de Deus isso é plenamente possível, São José vive uma virgindade fecunda. O Papa Francisco, certa vez, dirigindo-se aos padres recém-ordenados e a alguns seminaristas, usava expressões tais como estas, né? Todos os padres, todos os seminaristas, todos os celibatários, as virgens consagradas devem viver este seu celibato e esta sua consagração virginal com profunda fecundidade espiritual. Então, a paternidade e a maternidade espiritual devem fazer parte, sim, da vivência da nossa espiritualidade como carmelitas e como cristãos. E São José nos ensina a viver, então, esta virgindade fecunda, como pai, como padroeiro, exercendo o seu patrocínio, sendo, assim como foi para a Sagrada Família de Nazaré, sendo para nós carmelitas também,
protetor da Ordem do Carmo, né? Padroeiro e protetor da Ordem do Carmo. Este título de padroeiro, de protetor, ele não veio de uma hora para outra. A Carta dos Superiores Gerais, ela é muito rica ao nos apresentar um panorama histórico, a evolução que aconteceu no interior da família carmelitana, para que nós, como carmelitas, acolhêssemos e declarássemos São José como padroeiro e protetor da Ordem do Carmo. Essa evolução histórica que nos levará a esta proclamação de São José como padroeiro e como protetor da Ordem, ela é muito interessante. Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos desta evolução histórica. Antes do título de São José como padroeiro e protetor da Ordem do Carmo, antes do título, aparece o culto. E é bom que se diga, e a Carta dos Superiores Gerais deixa isso muito claro, é bom que se diga que o culto a São José na vida da igreja não é concomitante, ou seja, não surge no mesmo tempo que o culto a Nossa Senhora. O culto a Nossa Senhora surge na vida da igreja logo nos primeiros tempos, nas primeiras gerações. Com São José não acontece a mesma coisa. O culto demora um tempo ainda consideravelmente maior para surgir e se desenvolver na vida da igreja. É certo que o culto a São José surge com maior expressão primeiro na igreja oriental, ou na igreja ortodoxa, como alguns costumam dizer, e só depois é que o culto a São José toma vulto e se espalha na igreja latina, na igreja católica apostólica romana, da qual nós fazemos parte. E eu me adianto dizendo que os carmelitas, a nossa família religiosa, exerce um papel fundamental para esta propagação, para a propagação desse culto na igreja ocidental, na igreja católica apostólica romana. Então, nós podemos dizer, podemos afirmar, de acordo de novo com a Carta dos Superiores Gerais, é que com o surgimento das ordens mendicantes, isso ali, né, na virada do século XII, do século XIII, é com o surgimento das ordens mendicantes que o culto a São José começa a tomar corpo e a tomar forma dentro da vida da igreja. Então, percebam, o culto da Virgem Maria, que começa a surgir lá nos primeiros séculos da vida da igreja, século III, século IV, né? E depois acompanha a vida da igreja, o culto a São José surgirá coisa de mais ou menos 10 séculos depois, quase 1000 anos depois, a igreja dará, então, a São José este culto mais expressivo. Alguém me perguntará, Frei, então, antes desse tempo, ninguém falava de São José, ninguém rezava para São José? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui me referindo a um culto litúrgico elaborado, mais expressivo a São José. Este culto surge com as ordens mendicantes, ali no século XII e no século XIII. Eu quero acreditar que a grande maioria de nós saiba a quem e a que eu me refiro quando uso este termo, ordens mendicantes. As ordens mendicantes surgem, de novo, no século XII, no século XIII, como uma alternativa de vida religiosa num continente europeu, num mundo que está mudando, não é, com o advento das cidades, com o declínio do sistema feudal. Então, um novo jeito de ser religioso, um novo jeito de se consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo surge nesta época. Um novo jeito de ser religioso. As ordens mendicantes, primeiro com São Francisco, depois com São Domingos,
Nós, os carmelitas, surgimos no Monte Carmelo como eremitas, mas quando vamos para a Europa, assumimos também o caráter mendicante da vida religiosa na igreja. Nós, então, nos inserimos neste movimento. E o culto a São José, ele é impulsionado na vida da igreja por este movimento. Aqui nós temos uma realidade bastante interessante. São José é escolhido pelo movimento mendicante como companheiro nesta caminhada. E isso não é por um acaso, não é por um acaso. Por que isso acontece? Nós vamos perceber agora, quando vamos refletir mais profundamente como o culto a São José se desenvolve no interior da família carmelitana. No Carmelo, este interesse por São José, ele decorre naturalmente do caráter mariano da nossa ordem. Todos nós sabemos, não preciso dizer, nem me aprofundar nesse tema, que a ordem do Carmo, ela é consagrada a Nossa Senhora. A ordem do Carmo é um dom de Deus pelas mãos de Maria para o mundo. Todo carmelita, faça ele parte da ordem primeira, da ordem segunda ou da ordem terceira, até mesmo aquele que usa devotamente o escapulário do Carmo, é um consagrado a Nossa Senhora. A primeira capelinha que os primeiros carmelitas erigem, constroem no alto do Monte Carmelo, eles a dedicam a Nossa Senhora. A ordem do Carmo é de Maria. O Carmelo é todo de Maria, dirá depois o beato Tito Brandsma, não é? O Carmelo é todo de Maria. Pois muito bem, é natural que aquilo que se relaciona com a Virgem Maria tenha especial predileção pelos carmelitas. Se diz respeito a Nossa Senhora, chamará então a atenção e dirá respeito aos carmelitas. Essa ligação natural a qual se referem os superiores gerais na carta dirigida a toda a família carmelitana. E São José se relaciona de maneira muito íntima à vida de Nossa Senhora. Não há como afirmar nada diferente disso. São José é o esposo de Nossa Senhora. São José é aquele que se consagra, podemos dizer assim, consagra a sua vida a serviço do Filho de Nossa Senhora, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, mas se consagra também à Virgem Maria. Então, é natural que os carmelitas, desde o início, encontrem em São José mais um modelo acabado de consagração à Nossa Senhora. São José é aquele pai, aquele esposo virginal que, podendo assumir qualquer outro caminho na sua vida, por obediência aos desígnios de Deus, se coloca a serviço do Filho de Deus que se fez homem e também ao serviço de sua Mãe Santíssima. Percebem? É quase impossível, então, que os carmelitas não tenham este interesse por São José. Um carmelita, portanto, que entende que a sua consagração na igreja se faz pelas mãos de Nossa Senhora, imitando, como nós professamos, não é, na nossa profissão religiosa, imitando os sublimes exemplos da Virgem Maria, um carmelita que vive isso, saberá, então, naturalmente, que estes exemplos a serem imitados de Nossa Senhora trazem consigo também esta importância, este interesse por São José, o esposo da Virgem Maria. Isso é tão verdade nos primeiros tempos da nossa ordem, que já na Idade Média começam a circular entre os membros da ordem alguns escritos, algumas lendas piedosas, que dão conta, claro que não há nenhum fundo histórico, não é, que comprove estas lendas, estes relatos, mas como instrumentos de piedade são bastante valiosos, né? Estas lendas piedosas afirmam que, no tempo em que
Jesus era recém-nascido, no tempo da volta do exílio do Egito, sobretudo, Jesus, Maria e José, voltando do Egito para a Galileia, passam pelo Monte Carmelo, ali conhecem os filhos dos profetas, ou seja, né, os discípulos do profeta Elias, que se mantiveram, não é? Geração após geração, se mantiveram firmes ali no Monte Carmelo. Jesus, Maria e José, então, visitam, são acolhidos pelos carmelitas, pelos filhos dos profetas que vivem ali no Monte Carmelo, e a partir daí começa, então, este relacionamento entre a Sagrada Família e os filhos dos profetas, os habitantes do Monte Carmelo, que depois, né, também as lendas piedosas explicam isso, que depois se converterão do judaísmo para o cristianismo, mas isso já é matéria de um outro assunto e eu não quero me alongar mais do que eu já estou fazendo. Então, percebam que nessas lendas piedosas da Idade Média, São José já aparece como alguém que é íntimo dos carmelitas. É alguém que visita os carmelitas, que tem relacionamento com aqueles que habitam no Monte Carmelo. E este elemento de espiritualidade muito piedosa, muito simples, mas muito significativa, não pode ser, então, ignorado na história da Ordem do Carmo, e começa aqui a alicerçar, a pavimentar o caminho para a proclamação de São José como padroeiro da Ordem do Carmo. Depois, existem algumas hipóteses que, vejam só, atribuem aos carmelitas a introdução do culto a São José no continente europeu. Estas hipóteses, claro, carecem de comprovação mais profunda, mas alguns estudiosos, alguns teólogos, os superiores gerais aqui citam o nome de um deles, né? Um desses teólogos chamado Tritêmios. Eu acho que esse é o nome dele. Esse teólogo chamado Tritêmios afirma que o culto a São José na Europa tem como origem justamente o culto prestado pelos carmelitas. Então, isso traz para nós um senso de responsabilidade e de cultivo desta herança espiritual que começa conosco e que depois se torna um patrimônio para toda a Igreja. Baseando-se nesses dados, até o ponto em que eles sejam mais ou menos verídicos, podemos afirmar, vejam só, podemos afirmar que os carmelitas, ou a uma contribuição substanciosa dos carmelitas, deve-se o culto a São José na Igreja, pelo menos na Igreja de rito latino, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não podemos desprezar isso, de novo, né? E isso nos dá uma carga muito grande de responsabilidade. Nós, os carmelitas, somos responsáveis, inclusive, por manter de maneira digna, de maneira adequada, o culto a São José na vida da Igreja. Historicamente, agora saindo do campo das suposições, né, das hipóteses, das lendas piedosas, historicamente, nós podemos afirmar que o culto litúrgico a São José encontra suas origens entre os séculos XIV e XV. Vejam só, depois de 15 séculos da vida da Igreja, é que o culto litúrgico, ou seja, uma missa com leituras próprias, com orações próprias, o ofício, não é, constando lá no breviário, no livro de orações, esse culto litúrgico instituído, propriamente dito, surge na vida da Igreja, primeiro na Ordem do Carmo, entre os séculos XIV e o século XV, entre os séculos XIV e XV. Primeiro,
o culto surge localmente, em algumas províncias, em alguns conventos determinados, mas no século XV, este culto se difunde mais amplamente pela Ordem do Carmo. Isto comprova o pioneirismo dos carmelitas em promoverem o culto a São José. Eles são chamados, não é, por algumas testemunhas, alguns historiadores e liturgistas da igreja afirmam que o culto a São José na Ordem do Carmo é o primeiro monumento na Igreja Latina, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana, em honra de São José. E aqui nós não estamos mais no terreno das hipóteses, isto é um fato. Isto é um fato. De novo, o culto a São José prestado pelos carmelitas é o primeiro monumento da Igreja Latina em honra a São José. Isto é muito importante, de novo, traz para nós, não é, um senso de responsabilidade muito grande. Então, nós percebemos que o culto a São José, ele surge na Ordem do Carmo antes do título. Nós avançamos até o momento em que São José é proclamado padroeiro da Ordem do Carmo. Existem alguns aspectos bíblicos, teológicos, litúrgicos deste culto que, pelo menos no meu entender, devem ser ressaltados. Porque, a partir destes aspectos, nós percebemos como que no culto a São José, prestado dentro da Ordem do Carmo, aparecem alguns elementos que são próprios da nossa espiritualidade e que revelam porque a Ordem do Carmo teve, desde o início, esta predileção, esta aproximação com São José. Que elementos são esses? Primeiro, São José, ele é escolhido pela divina providência. Esta escolha divina, esta iniciativa de Deus em escolher São José, é muito querida pela espiritualidade carmelitana. Inclusive, nós, os carmelitas, temos plena consciência que a nossa ordem é também fruto da providência divina, pelas mãos, pelo desejo de Nossa Senhora. A Ordem do Carmo, é bom que isso fique muito claro, e sempre de novo fique muito claro, a Ordem do Carmo não é mera iniciativa humana. Não foi ali um grupinho de homens que decidiu simplesmente se reunir no Monte Carmelo para fundar uma nova família religiosa na vida da igreja. É claro que isso, do ponto de vista histórico, é um fato. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso sempre renovar esta certeza que nos dá a fé que brota do conhecimento da história de nossa ordem. Por detrás destas iniciativas humanas está a providência de Deus, está o desígnio divino. Os carmelitas sempre tiveram a certeza disso e sempre tiveram isso em muita alta consideração. Então, São José foi escolhido pela providência divina, assim como a Ordem do Carmo também é fruto do desígnio divino, da providência divina. Então, este primeiro elemento de espiritualidade, ele ressalta no culto que a Ordem do Carmo presta a São José. Depois, olhem que interessante, só os carmelitas talvez poderiam chegar a essa conclusão. Vejam só. A exemplo da Virgem Maria, também São José concebe o Cristo no seu coração antes, na contemplação. A Ordem do Carmo vê em São José a figura do homem contemplativo. E contemplação, para nós, os carmelitas, é sinônimo de silêncio. Quanto menos se fala, mais se contempla. E eu digo isso aqui batendo no peito, né? Minha culpa, né? Quanto menos se fala, mais se contempla. E nós não encontramos na Bíblia, uma única palavra explícita de São José. São José, ele segue
o exemplo da Virgem do Silêncio e segue este exemplo com perfeição. Para a ordem do Carmo, quanto maior o silêncio, maior a contemplação. Então, São José é um contemplativo, né? Partindo destes critérios, São José é um contemplativo. Modelo, portanto, de contemplação para todos os carmelitas. São José, de novo, a exemplo da Virgem Maria, concebe na contemplação o Cristo no interior de sua alma. Isto o predispõe a exercer o seu papel como o verdadeiro pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos pensar, né, enquanto São José contempla o ventre de Nossa Senhora crescendo, naqueles 9 meses da gravidez da Virgem Santíssima, como São José vai contemplando aquele mistério e fermentando, não é? Gestando na sua alma este amor pelo Verbo encarnado, tornando-se assim, repito, né, pai verdadeiro, pai adotivo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, este elemento também aparece no culto que os carmelitas prestam a São José. Um outro elemento, a pureza de ambos, ou seja, Maria e de José, como disposição à ação de Deus. Deus habita os corações puros. A pureza de José e de Maria predispõe os seus corações para a ação de Deus. Os 2 superiores gerais não dizem isso em sua carta, mas enquanto eu lia a carta, eu pensava e refletia em um dos aspectos que é muito querido na espiritualidade carmelitana, a experiência do vacare Deo, dar vaga para Deus. Se nossa alma está entulhada de muita coisa, Deus não encontra muito espaço para agir. O carmelita é aquele que se esvazia de tudo aquilo que não é Deus e de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não favorece a ação de Deus em sua alma. E este processo de esvaziamento, meus irmãos, ele se torna muito mais eficaz numa alma que busca a pureza. E percebam aqui, esta pureza, é claro, ela tem os seus aspectos, né, de purificação dos sentidos, né, uma pureza material, uma pureza carnal, mas ela também deve ser entendida como pureza integral, que diz respeito a todas as dimensões da nossa vida. Por isso, é preciso ter uma intelectualidade que seja pura, é preciso um psiquismo que seja puro, uma psicologia que seja pura, é preciso uma espiritualidade que seja pura. Para nós, carmelitas, é preciso que essa espiritualidade seja eminentemente carmelitana, que rejeite, né, com muito respeito, né, que rejeite outras fontes de espiritualidade que às vezes mais atrapalham do que ajudam a vivência do nosso carisma. Me permitam cutucar aqui a onça com vara curta. Eu, por exemplo, sempre fui muito crítico de membros da nossa ordem, sobretudo irmãos e irmãs terceiras, que têm uma facilidade muito grande de alimentarem e de desenvolverem, por exemplo, a espiritualidade da renovação carismática, e eu não tenho nada contra a espiritualidade da renovação, que isso fique muito claro, mas estes irmãos e irmãs de nossa ordem parecem muito mais membros de grupo de oração revestidos com o hábito e com o escapulário do que carmelitas verdadeiros, não é? Então, quando eu me refiro ao vacare Deo, a dar vaga para que a graça de Deus atue em nós como carmelitas, eu me refiro também a isso. Uma espiritualidade carmelitana pura, uma pureza espiritual carmelitana, diz respeito também a isso. A focar os nossos esforços espirituais em alimentar em nós, a desenvolver e a viver uma espiritualidade e um carisma que seja nosso. Isso também é pureza. Pureza espiritual.
São José soube viver isso, os carmelitas perceberam isso, colocaram este aspecto no culto que prestavam a São José, e isso até hoje é patrimônio muito valioso, é patrimônio espiritual de nossa ordem. Finalmente, o último aspecto, né, do culto que os carmelitas prestam a São José, a união nupcial de São José com a Virgem Maria, né, se torna assim um exemplo, né, daquele obséquio, né? Os carmelitas vivem em obséquio de Jesus Cristo. Torna-se então modelo deste obséquio que os carmelitas prestam a Deus, inspirados na Virgem Maria. Vejam que bonito. São José, portanto, um homem que vive em obséquio, ou seja, a serviço. O obséquio, é bom que se diga, ele nunca é obrigado. O obséquio é sempre voluntário, de firme vontade, nós também dizemos na nossa consagração religiosa, né? Eu, Frei Atanael, animado por viva fé e firme vontade, ninguém está me obrigando, eu estou aqui porque eu quero, né? De firme vontade me consagro. São José é exemplo para os carmelitas deste homem que de firme vontade se consagra a Jesus e a Maria, como os carmelitas devem fazer. Então, este elemento está presente no culto a São José, culto desenvolvido pelos primeiros carmelitas desde o início. Depois, a Carta dos Superiores Gerais faz menção a Santa Teresa, ao culto que Santa Teresa prestou a São José. E este culto que Santa Teresa de Jesus presta a São José, ele enriquece não apenas este relacionamento, esta relação que a Ordem do Carmo tem desde o início com São José, mas enriquece também a Igreja. De forma bastante breve, vamos então passar alguns aspectos deste relacionamento de Santa Teresa com São José. Primeiro, é preciso que se diga que Santa Teresa é herdeira deste culto. É a Ordem do Carmo que apresenta São José a Santa Teresa, e não o contrário. É claro que Santa Teresa tem muita originalidade no culto que presta a São José, mas que ela me perdoe, eu sou pároco de Santa Teresa, me dirijo a vocês aqui num evento promovido pelo Instituto de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus, mas devo afirmar, mais uma vez, Santa Teresa não é pioneira no culto a São José. Ela recebe da ordem este culto. E é certamente por causa disso que, no momento em que Santa Teresa desenvolve uma enfermidade que a acompanha por vários anos, isto por volta dos 25, 26 anos de Santa Teresa, depois de passar por vários tratamentos, depois de visitar vários médicos, Santa Teresa se confia, então, a São José. Ela recorre a São José para que a cure desta enfermidade que já dura tanto tempo. São José concede a Santa Teresa esta graça, e a partir daí a Santa Doutora do Carmelo faz de São José o seu intercessor pessoal em toda e qualquer necessidade. Ela escreve, inclusive, num dos seus livros, não é? Parece que Deus deu a cada santo o poder para interceder em situações muito particulares, muito determinadas. São José, no entanto, afirma a Santa Doutora de Ávila, São José pode ser invocado como intercessor em qualquer necessidade. É santo para toda obra, não é santo para toda a necessidade, segundo Santa Teresa. E esta certeza de Santa Teresa, que primeiro se aplica a ela depois vai aplicar ao seu projeto de reforma. Nós sabemos que Santa Teresa, ao lado de São João da Cruz, realizam, não é? Levam a termo o projeto de reforma da Ordem do Carmo, isso no século XVI. Então, a partir de Santa Teresa, esse tronco originário da Ordem do Carmo se divide, né, em dois grandes ramos,
os carmelitas da antiga observância, que somos nós, e os carmelitas teresianos ou carmelitas descalços. Claro que hoje estas duas famílias, não é, tem vias de comunicação, estão bastante unidas, é isso que eu estou querendo dizer, mas ainda mantém aspectos de espiritualidade que são bastante próprios. Isso enriquece o Carmelo como um todo e enriquece a vida da igreja, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, durante a Reforma, Santa Teresa indica São José como padroeiro da Reforma. Santa Teresa consagra, é melhor que se diga assim, Santa Teresa consagra, dedica ao patrocínio de São José, à proteção de São José, o projeto da reforma do Carmelo. Por que é importante destacar isso? Porque aqui, pela primeira vez, nós encontramos, então, São José sendo invocado como padroeiro no interior da dinâmica da vida da Ordem do Carmo. Primeiro com os descalços. Neste sentido, justiça seja feita, os nossos irmãos descalços foram, então, pioneiros. Ao proclamarem, de novo, por meio de Santa Teresa, São José como padroeiro, como protetor deste projeto de reforma do Carmelo, que desde o início, né, teve de experimentar muitos, teve de superar muitos desafios, teve de passar por muitas dificuldades, nós conhecemos a história. Então, São José foi invocado por Santa Teresa como protetor, aquele que iria defender, então, a reforma do Carmelo contra todas essas dificuldades, que imploraria a graça de Deus para que o projeto da reforma do Carmelo, muito embora, repito, experimentasse dificuldades, pudesse se realizar. Então, é natural que, depois que a reforma do Carmelo foi instaurada, é natural que São José fosse invocado, ou melhor, continuasse a ser invocado como padroeiro e como protetor dos carmelitas descalços. E esta invocação, ela atingiu um nível tamanho que, amparados nestes dois aspectos, nestes dois elementos, né? Padroeiro, ou seja, contando com o patrocínio de São José, de novo, estas duas palavras têm a sua origem na palavra pai. São José é, inclusive, considerado, em alguns momentos da história da Ordem Carmelita Descalça, como o verdadeiro pai ideal dos carmelitas descalços. Vejam que interessante, até onde vai esta concepção, não é? Este entendimento do patrocínio de São José. De novo, os carmelitas descalços o invocam como verdadeiro pai ideal do Carmelo reformado, assim como nós, os carmelitas da antiga observância, invocamos o profeta Elias como pai ideal do Carmelo da antiga observância. Então, nós encontramos aqui, claro que os superiores gerais não tratam disso em sua carta, mas nós encontramos aqui um elemento que oferece bastante riqueza para reflexão, para meditação, um caminho de unidade entre esses dois ramos da Ordem do Carmo. O que eu estou querendo dizer aqui é que é possível, aqui os irmãos que querem se aventurar neste ramo da nossa espiritualidade, encontrar, não é, eu proponho, né, um estudo, uma reflexão que seja capaz de encontrar esses aspectos entre este patrocínio ideal do profeta Elias na Ordem Carmelita da Antiga Observância e o patrocínio ideal de São José na Ordem Carmelita Descalça. O fato é que, para ambos os ramos de nossa ordem, o profeta Elias e São José têm, então, muito a oferecer, muito a nos ensinar como carmelitas. Depois, a carta dos superiores gerais é o penúltimo
a penúltima parte. Eu digo isso porque, se vocês estão cansados, saibam que eu já estou me dirigindo para o final, né? Depois, a Carta dos Superiores Gerais avança na evolução histórica deste patrocínio de São José na liturgia da ordem. Percebam que eu afirmei que, primeiro, o patrocínio de São José ele é invocado na ordem carmelita descalça. E isso não é feito apenas como mera invocação piedosa. Os carmelitas descalços, inclusive, instituem uma festa e um culto próprio de São José como padroeiro da ordem descalça. Isso é muito importante, para que nós possamos entender como este título de padroeiro da ordem do Carmo surge. Surge na ordem carmelita descalça, com um culto próprio, um culto litúrgico próprio, com orações próprias, uma missa própria, um ofício próprio. E esse desenvolvimento se dá da seguinte maneira. Em 1628, os carmelitas descalços da congregação espanhola declaram São José como patrono principal de sua ordem. No capítulo geral de 1628. Estamos aqui, então, já no século XVII, não é? Dentro desta proclamação, o carmelita descalço espanhol Juan de la Concepción tem a iniciativa de celebrar a festa do patrocínio de São José. Havia, inclusive, na ordem carmelita descalça, a festa do patrocínio de São José, que era celebrada no terceiro domingo da Páscoa. Bonito, né? E esta festa foi aprovada pelo capítulo geral, ainda dos descalços, em 1679, e apontada pela antiga, né, Sagrada Congregação dos Ritos, ou seja, a igreja aprova esta festa, dando a esta festa uma missa própria, um ofício próprio, e isso acontece em 1680. A Ordem do Carmo, percebendo esta aprovação, e agora a Ordem como um todo, não só os carmelitas descalços, mas a Ordem como um todo, proclama São José como protetor primário da Ordem também no ano de 1680. Aqui nós estamos, então, no momento fundante da proclamação de São José como protetor da Ordem. Se hoje os carmelitas como um todo celebram São José como protetor, como padroeiro de toda a Ordem do Carmo, esta proclamação ela tem sua origem em 1680, logo depois que a Sagrada Congregação para os Ritos oferece aos carmelitas descalços um rito que seja aprovado pela Igreja. Os carmelitas como um todo, então, proclamam São José como padroeiro da Ordem. A partir daqui, a Ordem do Carmo não mais avança nesse processo de progressão do seu relacionamento com São José, porque na proclamação de São José como padroeiro da Ordem, né, esse relacionamento atinge o seu ápice. A Ordem acolhe, não é, de maneira oficial São José. A partir deste ápice, então, a Ordem não mais palmilha este processo histórico, caminha neste processo histórico de, repito, não é, de progressão do seu relacionamento com São José, ele chega ao seu ápice. A partir daí, a Ordem do Carmo começa a oferecer para a Igreja este relacionamento. Isso é muito importante. Faz com que tomemos consciência, mais uma vez, da riqueza espiritual com a qual a nossa ordem foi agraciada. E, mais uma vez, eu repito, riqueza para com a qual nós temos uma profunda responsabilidade. Nós somos os disseminadores desta riqueza. Então, a partir da proclamação de São José como padroeiro da Ordem do Carmo, outras ordens religiosas, outras congregações religiosas começam a fazer o mesmo. Inspirando-se na Ordem do Carmo, outras congregações religiosas começam a tomar São José como seu padroeiro. Então, se alguém aí já ouviu falar dos padres josefinos, se alguém aí já ouviu falar das irmãs filhas de São José, saibam vocês, como carmelitas, que
este movimento de conceder a São José, de declarar São José padroeiro destas famílias religiosas, tem origem na Ordem do Carmo. Na Ordem do Carmo. É muito importante que nós tenhamos cada vez mais consciência disso. E a igreja, então, vai assumindo este patrocínio de São José, de tal modo que o Papa Pio IX estende esta festa do patrocínio de São José, que ainda é celebrada nesta época, no terceiro domingo da Páscoa, a toda a igreja. Então, deixa de ser uma festa própria dos carmelitas, e Pio IX estende esta festa a toda a igreja. Toda a igreja deve proclamar o patrocínio, deve celebrar, melhor dizendo, o patrocínio de São José. E o Papa, então, aprova os textos para o culto, estes textos que os carmelitas já usavam. Aquele culto que foi antes aprovado pela Sagrada Congregação para os ritos. O mesmo Papa proclama depois São José como patrono da Igreja Universal, isso no dia 8 de dezembro de 1870. Ou seja, uma iniciativa que surge do Carmelo Descalço, com a devoção de Santa Teresa de Jesus. Esta iniciativa de ter São José como padroeiro, como protetor, que surge com Santa Teresa de Jesus, que é herdeira de um culto do Carmo. Este culto, patronato de São José, depois ele se estende para toda a Reforma, para todo o Carmelo Descalço. Ele é acolhido depois pelo Carmelo como um todo, e finalmente é acolhido pela Igreja. De modo que, no dia 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX proclama São José como padroeiro da Igreja Universal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de hoje, todos os anos, quando nós celebrarmos no dia 19 de março, a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal, não nos esqueçamos que a Igreja bebe na experiência que os carmelitas fizeram deste relacionamento com São José. A festa de São José, como padroeiro da Igreja Universal, tem suas origens na Ordem do Carmo. Então, esta festa do patrocínio de São José foi transferida, depois da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal, ela foi transferida para quarta-feira, depois do terceiro domingo da Páscoa. Nós sabemos que as quartas-feiras são dias dedicados a São José, na liturgia da Igreja. Depois, esta data foi abolida e a festa do patrocínio foi transferida para o dia 1º de maio, festa de São José Operário, isso em 1956. Mas depois da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a festa de São José como padroeiro da Igreja Universal e também patrono da Ordem do Carmo, acontece então uma unificação e todos esses títulos são celebrados no dia 19 de março, solenidade de São José. A Igreja, depois da reforma do Concílio Vaticano II, inclusive, dá a cada família religiosa a liberdade para, no dia de São José, invocá-lo com os títulos que lhe são próprios. Então, sei lá, de novo, os padres josefinos, no dia 19 de março, celebram São José como esposo da Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal e padroeiro dos padres josefinos. As irmãs de São José fazem a mesma coisa. Celebram São José como esposo da Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal e padroeiro das irmãs de São José. E nós, os carmelitas, pioneiros, de novo, pioneiros neste culto, celebramos no dia 19 de março, São José como esposo da Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal e protetor da Ordem do Carmo. Depois, para terminar, eu gostaria de fazer ainda uma breve reflexão, inspirado pela Carta dos Dois Superiores Gerais, sobre São José, a respeito de São José como inspirador
para a vivência dos 3 elementos fundantes do nosso carisma. Quais sejam, todos nós sabemos, né? A oração, a fraternidade e o serviço. Como São José nos inspira nestes 3, a vivermos, né? Estes 3 elementos. E isso é importante, porque não adianta conhecermos toda esta história do patrocínio de São José se ela se torna mero conteúdo intelectual ou elemento, não é, para espicaçar o nosso orgulho, não é? Nossa, o Frei Tato disse muito bem. Nós, os carmelitas, somos os responsáveis pelo culto a São José na vida da Igreja Católica. Se for para estufar o peito somente, não vale nada. É preciso que este patrocínio seja vivido na nossa vida como carmelitas. E um caminho nos é proposto também pela Carta dos 2 Superiores Gerais, de maneira bem rápida. São José nos ensina a viver a nossa vida de oração como carmelitas. De fato, a Carta dos Superiores Gerais afirma: a palavra chegou a José por meio de sonhos, que nós, os carmelitas, podemos interpretar os sonhos de São José como nossa vida de oração interior. Olhem que bonito. Pode-se dizer que cada Carmelo é um lugar de sonhos. Essa frase ficou muito marcada no meu coração. Pode-se dizer que cada Carmelo é um lugar de sonhos. São José é um sonhador, não porque fique sonhando coisas irrealizáveis. No momento do sonho, São José se rende à vontade de Deus. No sonho, nós estamos rendidos, estamos vulneráveis. Assim como cada frade, cada irmã carmelita, cada membro da Ordem Terceira, no momento de sua consagração, se ajoelha diante do seu superior, coloca as mãos sobre as mãos dele, né? Ou seja, estou indefeso. Estou indefeso, estou nas mãos de Deus. Estou sonhando. A minha consagração, a vivência da minha consagração, os dons que o Carmelo tem para oferecer para a vida da igreja e do mundo. Cada Carmelo é um lugar de sonhos, e nesse sentido, cada carmelita exercendo, desenvolvendo a sua vida de oração é também um sonhador, mas sonhador segundo o coração de Deus, sonhador como São José, que se rende à vontade de Deus. Depois, São José também é exemplo, inspiração para a vida da fraternidade. Diz a Carta dos Superiores Gerais: não existe igreja, não existe Carmelo, sem pessoas que, esquecendo-se de si mesmas, como fez São José, trabalham dia e noite para dar aos outros uma base segura na qual possam apoiar-se. Imaginem se São José pensasse só em si, ou pensasse primeiro em si, se São José fosse um egocêntrico. No momento em que São José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele teria denunciado a esposa e tendo assim o caminho aberto para reconstruir a sua vida, para se casar com outra mulher. Não mandei ninguém se encontrar com outro homem antes de se casar comigo. Mas não, São José é o homem da renúncia. É aquele que sabe, em determinados momentos da vida, São José fez isso, diríamos, a vida toda, não é? Renunciar aos próprios interesses pelos interesses dos outros. É impossível que nós, carmelitas, vivamos a contento a vida da fraternidade. E eu não estou aqui dizendo apenas, me referindo apenas aos carmelitas regulares, ou seja, aqueles que vivem nos conventos. Isso vale para vocês também, viu, irmãos terceiros? Isso vale para todo mundo que usa o escapulário do Carmo. Não é possível viver a fraternidade carmelitana sem uma dose muito grande de renúncia. Muitas vezes eu tenho que renunciar a mim mesmo pelo bem dos meus confrades. Só Deus sabe como cada um e cada uma de nós fazemos isso. Isso é um testemunho muito poderoso para um mundo marcado por tanto egocentrismo, por tanto egoísmo. Pelo amor de Deus, vejam só, nós temos aí relatos de denúncias de pessoas que, querendo furar a fila da vacina, né, se esconderam ali para tomar uma vacina que tudo indica que se revelou falsa, né? O castigo tarda, mas não falha, mas enfim, isso é
isso é um outro aspecto. Mas, enfim, né, são exemplos desse egocentrismo que, infelizmente, é tão comum nas pessoas hoje em dia. E São José é um homem que renuncia a todo e qualquer egocentrismo e se coloca a serviço daquela fraternidade pequenininha, que é a Sagrada Família de Nazaré. São José é homem da fraternidade, que, servindo a Jesus e servindo a Maria, serve todo o céu e serve toda a terra. Servindo Jesus e servindo Maria como homem da verdadeira fraternidade, São José se coloca a serviço de todo o céu e de toda a terra. Nós também, os carmelitas, somos chamados a esse caminho. Finalmente, São José é homem do serviço, diz a carta dos dois superiores gerais. Escutando cada dia a palavra da salvação, nós, os carmelitas, nos configuramos a Cristo em sua obediência, em seu desejo sincero de servir. São José, nesse sentido, então, é também modelo acabado de serviço, modelo acabado de oração, modelo acabado de fraternidade, modelo acabado de serviço. Então, nós podemos dizer, ou retomar as palavras das nossas constituições bebem aqui do prefácio da missa de Nossa Senhora do Carmo, que diz o seguinte: em Maria, depois as nossas constituições colocam, em Maria e em Elias, os carmelitas encontram tudo aquilo que esperam e desejam ser na igreja. A partir de hoje, talvez nós possamos dizer, em Maria, em Elias e em São José, os carmelitas encontram tudo aquilo que desejam e esperam ser na igreja. E eu termino esse falatório todo, meus irmãos e minhas irmãs, prometo que termino agora, com a leitura do penúltimo parágrafo da carta dos dois superiores gerais, do Frei Miho e do Frei Savério, a todos nós, carmelitas. Ouçamos. São José protege o Carmelo não somente porque o defende das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Esta é a oração que Leão XIII escreveu, não é? E que depois entrou até no rito da missa chamada tridentina. Então, São José é protetor do Carmelo não porque o defende das ciladas do inimigo e de toda e qualquer adversidade, mas porque o mantém firme, nos mantém carmelitas firmes em nossa identidade, que é simples. Nossa regra é uma coisinha, né? Nossa identidade é simples, mas é profunda, justamente porque é simples. Com ser um homem justo, ou melhor dizendo, por ser um homem justo, São José nos indica a estrada, percorre essa estrada e indica a meta para a qual nós vamos caminhar. Que meta é essa? Viver em obséquio de Jesus Cristo. Neste sentido, não há dúvida que o culto a São José não é somente uma devoção ou uma prática piedosa, mas o culto a São José, invocarmos São José como padroeiro de nossa ordem, é um programa de vida que é parte do patrimônio, do carisma do Carmelo para nós carmelitas, para a igreja e para o mundo. Junto a Maria, José é o ícone do Evangelho, no qual nós carmelitas podemos ler e compreender o que quer dizer de verdade viver em obséquio de Jesus Cristo. Portanto, e justamente por causa disso, nós carmelitas continuaremos a dirigir-nos a Ele como nosso Pai e patrono, mas também como amigo fiel, olha que bonito, como amigo fiel e guia seguro para indicar-nos o seguimento dos passos de Jesus. São José, esposo da Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal e patrono da Ordem do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agora devolvo a palavra ao Frei Adailson, ao Frei André, para encaminhe aí o prosseguimento deste nosso encontro. Amém. Frei Atanael, nosso muitíssimo obrigado. A sua reflexão, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito, nos ajudou bastante.
não é, em ver todo esse aspecto histórico e a importância de São José para a Ordem do Carmo, todo esse nascimento, de onde surgiu, não é, essa devoção e esse patrocínio de São José. Isso, sem dúvida nenhuma, nos ajudou muito na reflexão e acrescentou muito aos nossos conhecimentos. Por isso, o nosso muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar conosco este conhecimento de São José. A gente sabe que São José, para nós carmelitas, não é, ele tem uma importância muito grande. Não somente para nós, como você bem disse, para toda a Igreja Universal. E é muito bom sempre ouvir, não é, santos, ouvir figuras que inspiram e que nos animam na nossa caminhada nos dias de hoje. Nosso muitíssimo obrigado mais uma vez. Nós queremos chamar aqui o Frei Luiz, que é o nosso conselheiro para as Américas, né? Frei Luiz, você poderia, sei que você está presente aqui, você pode nos dirigir uma palavra? En primer momento, felicitar a Natanael por su grande reflexión. Trabajó muy bien y reflexionó bien la carta de los superiores generales. Excelente labor. Y creo que de compartir como el elemento cuando él hablaba de la pureza, ¿no? Cuando presentaba a San José de la pureza y hablaba del Bacaredeo. Yo creo que es muy importante en estos momentos que se habla mucho del egocentrismo, del personalismo y el individualismo. Nosotros los carmelitas tratar de trabajar esa línea de vaciarnos de aquello que no es de Dios para poder llenarse de Dios. Y eso lo vemos en la figura de San José. Nosotros hablamos, San José es un hombre justo. ¿Pero por qué San José es un hombre justo? No porque cumple la ley, porque si él hubiera cumplido la ley, hubiera mandado a apedrear a María, sino que él es justo porque sabe en el momento adecuado de la vida escuchar la voz de Dios a través de los 4 sueños que tuvo San José. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención en esta conferencia cuando Natanael hablaba de ese Bacaredeo, también hablaba de los sueños, sueño de oración, sueño de fraternidad y sueño de servicio que nos pueden nosotros pensar en este momento en que ustedes están viviendo algo difícil en la pandemia. Brasil, segundo país con más decesos en un día. Hace 3 o 4 días, casi 4.300 fallecidos. Yo creo que también nos lleva a nosotros a soñar y pensar qué podemos hacer en estas circunstancias. Gracias, Adailson. Muito obrigado, Frei Luiz. Frei Luiz é conselheiro para as Américas, né? E ele que tem nos apoiado também tanto com esses nossos encontros, a divulgação e o apoio. Frei Luiz, o nosso muitíssimo obrigado. Eu quero chamar aqui também o irmão Davi, ele que fez todo o registro da participação de alguns dos nossos saudalistas presentes. Seria bom a gente ouvir também o irmão Davi. Oi, irmão, salve Maria, tudo bom? Tudo em paz? Eu gostaria de registrar aqui, né? Se eu não falar algum sodalício, por favor, mande mensagem aqui no chat, né? Mas nós temos aqui a presença dos sodalícios de Angra dos Reis, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Jacareí, Bragança Paulista, Limeira, Unai, Lapa, Juiz de Fora, Taubaté e Ouro Preto. Até uma excelente participação aí dos irmãos da Ordem Terceira, o irmão Edival também de Salvador, acabou de me mandar mensagem, e Vicente de Carvalho também. São Campo José, Limpo.
Campo Limpo. Campo Limpo também. Brasília também está aqui. O irmão Carlos, excelente. Eu quero falar. Sou da lista de Campinas. Eu sou da lista de Campinas, Sou da lista excelente. de Campinas. Isso. Perfeito, irmã. Aê, obrigada. Por nada. Aqui é isso aí. Estamos então em 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sodalícios aqui presentes. Graças a Ótimo, Deus. excelente. Ô, Davi, hoje nós também temos uma grande celebração e para nós, sem dúvida nenhuma, para a família carmelitana, hoje é um dia muito especial e muito importante, não é isso? É verdade, Frei. Eu gostaria de dizer a todos, né, que estão presentes aqui na nossa conferência que hoje, às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Manaus, o arcebispo metropolitano, Dom Leonardo, irá presidir uma celebração eucarística, onde nós iremos iniciar uma fraternidade carmelita com fins, né, de mais lá à frente se tornar um sodalício da Ordem Terceira, que será o primeiro sodalício na região norte do Brasil, né? Fomos contatados no ano passado por alguns irmãos de lá de Manaus que sentiam essa vontade no coração, né? E aí nós começamos a animá-los vocacionalmente, né, com esse intuito. Eles reuniram algumas outras pessoas, aliás, bastante pessoa, né? A gente tem mais de 60 pessoas lá, né, para formar esse sodalício. E hoje nós iniciamos essa caminhada de formação em fevereiro e hoje, por questão da pandemia, vai ser a primeira vez em que eles irão se reunir para um ato litúrgico, todos juntos, né? Então, nós contamos com a oração de todos, né? E aqueles que puderem assistir, às 19 horas, é só entrar no Facebook e procurar Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Manaus. Aí vocês vão poder acompanhar a celebração ao vivo. Que Deus abençoe a todos. Ótimo, excelente. Para nós, sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria para a nossa família carmelitana. E eu queria fazer alguns registros que são importantes, não é? Já citei aqui, o próprio já falou, a presença do Frei Luiz, que está conosco, não é? O Frei Juliano também, diretamente de Roma, o Frei Márcio Silvan, promotor vocacional da nossa província, e esse final de semana está acontecendo o nosso encontro vocacional da região de Minas Gerais. Frei Márcio também está presente conosco. Diácono Valdinei, diácono permanente lá da cidade do Rio de Janeiro, também presente. Frei Romualdo também, ele esteve presente conosco em uma boa parte do nosso encontro. Agradecer também ao Frei Eduardo Ferreira, né? O Frei Eduardo é o que fica responsável pelas autorizações aí na nossa sala. A gente agradece muito ao Frei Eduardo. E junto com o Frei Eduardo, agradecer à equipe. São os responsáveis pelo IES, né? Nós temos dois frades, dois freis aqui de São Paulo, eles são os responsáveis para animar o nosso centro de espiritualidade carmelita aqui na cidade de São Paulo. E, sem dúvida nenhuma, assim que for possível, nós iremos realizar esses encontros já presenciais aqui no nosso centro de espiritualidade. Os freis são o Frei Cristian e o Frei Antônio, são os dois junioristas. Nós também queremos agradecer muito a participação e a presença das nossas queridas monjas carmelitas que estão conosco. O nosso abraço, as nossas orações, as nossas queridas irmãs que, sem dúvida nenhuma, estão rezando por cada um e cada uma de nós, rezando pelo nosso país, rezando pelo mundo. Não é nesse momento dramático que nós estamos passando a história da humanidade. Assim, a gente agradece a presença de cada um e de cada uma de vocês. Muitíssimo obrigado. E eu chamo, e sem dúvida nenhuma, também a presença, além dos noviços, a presença dos outros junioristas nossos, nosso querido Frei Fernando, que é o mestre de noviços, que está aqui presente,
E eu chamo o Frei André para já nos fazer o convite e vocês agendarem o nosso próximo encontro do mês de maio. Frei André. Não por coincidência, né, mas por providência divina, nosso próximo encontro vai acontecer no dia 1º de maio, que, como o Frei Natanael falou, né, é a transferência dessa festa do Patronato de São José. E neste sábado, 1º de maio, quem irá falar para nós é o Frei Paulo Goulart. E o tema é um tema muito enriquecedor para todos nós, que é Maria, Mãe e Irmã dos Carmelitas. Então, todos estão convidados a participarem conosco, um momento de formação com o Frei Paulo, e aprendendo mais um pouco sobre este tema tão importante. Lembrando a todos que é importante mandarmos nos grupos, né? Eu envio aí nos grupos das ordens terceiras, mas espalhar para além das ordens terceiras, para que cheguem a outras pessoas, a paroquianos, a irmãos, a familiares, para que esse seja um momento mesmo de congregarmos e estarmos juntos, mesmo em meio a essa pandemia, tá bom? Muito obrigada ao Padre Provincial, ao Frei Natanael e aos demais frades, ao Frei Luiz e a todos. E a gente agradece muito o Frei André, que é o nosso delegado, juntamente com o Frei Bruno, para os saudalícios. A gente agradece, Frei André, todo o trabalho que você está fazendo. E como o Frei André bem disse, esse encontro não é somente um encontro voltado para quem participa de saudalício ou quem é de algum grupo de escapulário, mas é um encontro aberto para todos aqueles e aquelas que querem aprofundar na espiritualidade carmelitana. E por isso, esse encontro ele é realizado pelo nosso IEST, que é o Instituto de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus, aqui de São Paulo. E se vocês ainda não seguem as mídias sociais, é importante que você siga o Instagram do IEST, que é iest.sp, ou Somos Carmelitas, lá também no Instagram, @SomosCarmelitas, que assim você fica por dentro de tudo aquilo que acontece na história da província, as atividades que acontecem na vida da província, ou os eventos também do nosso Instituto de Espiritualidade. Em breve, passaremos também outras programações do Instituto de Espiritualidade, que faremos durante a semana. E aí, vamos divulgar, assim que essa agenda estiver fechada, vamos divulgar para que vocês também participem. Por fim, nós queremos, Frei Eduardo já mandou aqui um zap, disse, Frei, pede para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, para a gente, nesse momento aqui, registrar a presença de vocês. Então, quem tiver a câmera fechada, gente, por favor, se puder, abram para a gente tirar aqui uma foto da nossa câmera, uma foto da presença de todos vocês aí. É isso, Frei Eduardo? Mesmo, só peço um pouquinho de paciência, porque nós somos 83 participantes e, para mim, aqui está dando 4 telas, então eu tenho que tirar foto de 4 telas, tá bom? Então, peço aí que abram as câmeras e um sorriso bem bonito dos devotos de São José. Só mais um momento. Olha a pose para a foto, gente. Uma pose bonita. Tem gente que não abriu as câmeras ainda, não. Ó. Vamos abrir a câmera para poder sair na foto. Senão vão reclamar quando sair nos nossos meios de comunicação. Não tirou a foto. Oi? Tirando. Oi? É só a foto por enquanto, gente. Não abre o microfone, não. Mais uma última. A última tela. A última tela também tem gente que não abriu a foto. A câmera, quer dizer. É só a câmera abrir. O microfone, não. Então pode tirar no programa que não tem microfone no programa, não? Oi. Não tem vocês? Então, leva aqui. Agora nós vamos ver... Pronto, né, Frei Eduardo? Tá ótimo.
Eu quero aproveitar aqui a presença do Frei Romualdo. O Frei Romualdo, ele sempre teve uma participação, e tem uma participação muito importante na história da família carmelitana. Seria bom a gente ouvir um pouquinho o Frei Romualdo. Frei Romualdo. É o mestre de noviços, Frei Adailson. É o mestre de noviços. Isso, então, olha aí. Vamos ouvir um pouco o Frei Romualdo, que esteve aí nesses últimos anos numa experiência de missão, juntamente com o Dom Frei Vilmar Santin. É um prazer poder estar unido a todos esses 80, quase 90 pessoas, 82 agora no momento, né? Muito obrigado, Atanael. Obrigado aí pela contribuição. Diversos elementos para mim também que só foram novidade. E aqui de Itaituba, estamos aqui na missão também, vivendo todo esse clima. Estamos com o nosso pároco aqui, um franciscano muito, muito, muito comprometido com o Covid. Nesse momento, só esperando realmente um milagre, porque está bem comprometido. E meu abraço a todos. E parabéns pela iniciativa, que a gente possa, usando os meios, aí as redes, as plataformas, ajudar todo o nosso povo a conhecer um pouco mais essa riqueza que nós temos no Carmelo. Um abraço a todos, um abraço ao Massa, um abraço ao Adailson e a todos que estão presentes. Deus abençoe a todos. Frei. Frei Márcio, fala lá do encontro vocacional que está acontecendo esse final de semana. Nós estamos daqui a pouco, às 5 horas da tarde, nós vamos estar ao vivo, através da plataforma do Meet, Google Meet, com o segundo encontro vocacional remoto da província carmelitana de Santo Elias, região Minas Gerais, Goiás, Brasília e Norte. Só lembrando que no Norte é o segundo sodalício, que existiu o primeiro, que foi em Belém do Pará, que foi extinto, mas ainda está a igreja lá da Ordem Terceira, viu? Então é o segundo, não é o primeiro do Norte. Então todos estão convidados a rezar pelas vocações que estamos com jovens e que você possa, nesses tempos de pandemia, continuar unido conosco através da oração, através do incentivo, para que tantos se apaixonem por esse jeito fascinante de seguir Jesus. Daqui a pouco, 5 horas, encontro vocacional. Obrigado, Frei Márcio. Bom, vamos para finalizar o nosso encontro, então, dia 1º de maio, nosso próximo encontro, já deixa agendado, 1º de maio, às 15 horas, o nosso encontro aí marcado, e aí nós finalizamos agora com a oração a São José. Frei Eduardo, você pode conduzir para nós, por favor? Sim, eu peço para o Daniel conduzir, enquanto eu me organizo aqui, Frei Daniel, para poder compartilhar a tela, tá bom? Dia 1º, aniversário do Frei André. 1º de maio, então vai ter bolo. Bolo virtual. Prontinho, Frei Daniel. Aparece aí para vocês? Aparece. Aparece. Por favor. Antes da oração, eu comecei com música, vou terminar com música também, um mantra que a irmã Miriam colocou na missa que ela compôs para São José. Então, nós vamos cantar o mantra 2 vezes e depois nós rezamos a oração. E aí o padre provincial pode, nós pedimos, né, que nos conceda, da parte de Deus, a sua bênção. Música da oração. Jesus, Maria, José, minha alma vossa é. Jesus, Maria e 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 José, minha alma vossa é.
Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Amém. Vamos pedir ao Senhor, então, agora, nesse momento, a bênção, pedir uma bênção, essa bênção de um modo muito especial, por todos os nossos irmãos e irmãs que encontram-se enfermos, sejam em casa ou nos leitos dos hospitais, aqueles que foram aí vítimas do coronavírus, as famílias que tanto sofrem, os nossos irmãos e irmãs sodalícios, enfim, todos os nossos amigos que conhecemos, as pessoas que conhecemos e que, infelizmente, estão sofrendo neste momento por conta deste vírus e essa pandemia que vem causando tanta dor e tanta tristeza. Pedindo a São José a intercessão dele, Nossa Senhora do Carmo, pelo livramento de todo o povo brasileiro, de todo o povo do mundo inteiro deste vírus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre vós, sobre seus familiares, parentes e amigos, e permaneçam para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, uma ótima tarde, muitíssimo obrigado, e nós nos encontraremos no próximo dia 1º de maio, se Deus quiser. Paulo, valeu, Paulo Daia, obrigadão. Boa tarde. Um abraço, tudo de bom.